Grande Fala, Paulo! Maurício. Opa! Seja bem-vindo, Beleza? Paulo. Valeu, obrigado. Só adequar aqui os fones. Tá certo. E aí, Paulo, deu mussarela aí? Cara, não deu não. Não. Ô, Paulo, esse início Tá- é meio complicado mesmo, cara. Tava agora mesmo cortando um pedaço ali que eu trouxe. Eu trouxe do laticínio, mas fui seco para botar no micro-ondas e disse, vai derreter. Derreteu não. Pessoal, o Paulo, ele é um cliente nosso, né, na parte de projeto, já adquiriu um conteúdo nosso também, e ele está começando um laticínio lá em Santa Catarina, né, Paulo? Isso mesmo. Conta um São pouquinho José do Cerrito. conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Vamos lá, então. Cara, eu caí de paraquedas nesse ramo. É até engraçado falar, mas eu não sei o gosto do leite. Eu sou alérgico a leite. Olha É só. verdade, eu sou alérgico à proteína do leite. Então, o que acontece? Uhum. Quando eu era pequenininho, quando eu nasci, minha mãe deu o leite no peito e resolveram dar o leite de vaca. E eu quase morri. Foi das alergias mais fortes ali. E desde então, eu nunca tive contato com o leite. Só que acontece, eu tive pizzaria e a gente sofria muito com a distribuição do queijo mussarela, né? E a nossa região aqui, como acho que boa parte da região do Brasil aí que tem nas áreas mais não capitais, né, nos interiores, então tem muito queijo colonial que a gente conhece aí, o queijinho da avó, né, que a gente fala. E Sim. acabou que eu, na busca de achar um queijo mais barato para trabalhar na pizza, eu cheguei nos produtores coloniais aí e tentei trabalhar com queijo colonial na pizza. Obviamente ficou gostoso, claro. Só que a pizza não. Se ela esfriar, se ela tivesse bem quentinha, era uma delícia. Agora ela dava aquela esfriada, né? Chegar na mesa do cliente, já dava o cheiro do colonial, já começou aquela reclamação e tal, enfim. Eu disse, cara, eu comprava de uma produtora aqui que ela fazia, cara, queijo colonial. Ela entregava para nós por semana 150, 200 quilos de queijo colonial. E ela trabalhava na casa dela sozinha. Aí um dia eu fui fui buscar até se ela estiver me assistindo, eu vou mandar um abraço para ela, Juliana. E eu fui lá e perguntei, ô Juliana, por que você Ah, não faz o legal. queijo mussarela? Dela, Paulo, porque não é o meu negócio agora, talvez um dia. Queijo mussarela é muito difícil, tem muito maquinário, e queijo mussarela não dá dinheiro e tal, tal, tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não queria contar para ela que eu estava com intenção já de fazer um queijo, porque eu disse, poxa, isso é, como é que eu posso dizer? No nosso ditado aqui de Santa Catarina é furar o olho, né, do cara. Pô, o cara tá me vendendo e eu vou produzir. Mas eu fui sincero com ela e disse, ô, Juliana, eu tô com vontade de produzir queijo. E ela disse, olha, aí voltou. Ela disse, Paulo, boa sorte, olha, a lida é complicada. Eu disse, não é não. E daí eu tive a grande ideia de iniciar um laticínio. Isso faz 1 ano e 3 meses que eu comecei a estudar e buscar e se tornou um vício, né, cara? E daí até tenho, não é porque eu tô na frente de vocês, mas consegui achar a Consulac através de um grupo de queijeiros sul-americanos que eu participo. E eu acho que o Wilson ou o Éder colocou lá um dia e eu disse, vou ver o que é esse Consulac. E entrei, comecei a assistir as lives e tudo mais. E, cara, como é que eu posso dizer? Foi aquele negócio que eu disse assim, eu preciso conhecer esses caras. Aí entrei em contato. Não, é verdade, porque o que acontece? A gente busca muita coisa na internet, hoje ela tem uma facilidade de te ensinar as coisas boas, mas ela te Sim, ensina as coisas ruins. sim. E se você não Infelizmente é pesquisa, verdade. é, e se você não pesquisa, tu não vai, tu não bate o pé e tu acredita na primeira coisa que tu vê na internet, você entra.
talvez num buraco. E daí, quando eu comecei a analisar as lives de vocês e ver que não era bem aquilo que eu estava imaginando, mas eu já tinha iniciado o processo, não dava mais para voltar, eu disse, cara, continuei acompanhando e disse, eu preciso de alguém que faça eu fazer o processo certo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi porque o nome da live que eu assisti foi Laticínio Lucrativo. E eu disse, eu olhando tudo aquilo que eu estava estudando, as máquinas que eu estava comprando, a forma que eu estava utilizando, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeira coisa, eu chegava lá para comprar o queijo colonial, a mulher me falava que dava 10 para 1. Daí eu fazia 10 para 1 na mussarela, já não bateu, já não fechou a conta. Não fecha, não. Já não fechou a conta. É. Então a história é basicamente essa, cara. Aí eu resolvi, entrei e comecei a negociar pela internet, comprei os equipamentos, levei um calote gigantesco. Eu comprei os equipamentos de um rapaz quero mandar um abraço para ele também, o Claudinei. Me ajudou muito, comprei os equipamentos dele. Só que eu comprei a caldeira separado no Rio Grande do Sul. Até faço questão de colocar aqui. Não comprem caldeira lá de Cachoeira do Sul, pelo amor de Deus. Não vai chegar. Vou falar o nome do cara porque é antiético. Mas Sim. Cachoeira do Sul, não comprem. Sim. Comprei a caldeira do cara e não chegou a caldeira, cara. E o cara me enrolando, não me devolveu o dinheiro, não chegou a caldeira. E o maquinário parado e o dinheiro se indo. E fiquei 1 ano e 3 meses. Agora fechou-se essa semana que eu consegui, até mandei os vídeos para o Wilson ali, muito feliz. Consegui rodar o laticínio. E, obviamente, vem os percalços. E é o que eu falo pro pai, até brinquei com o pai agora de tarde. Eu tava tirando a mussarela da salmoura, eu disse, espera aí que eu tenho que consultar o meu livro aqui, que é o meu curso de mussarela que eu comprei na Consulac. E que se não fosse isso, apesar de ainda não ter conseguido chegar no objetivo, mas já cheguei muito mais próximo da onde eu já tive. Então, tem que só... basicamente essa história e agradecer a Consulac aí pela parceria, pelo atendimento do grupo todo, porque hoje eu conversei com a Daniela, acho que é a Daniele, né? É a Dani. Que conversou, Daniela. que me atende desde o início. Todo o pessoal da Consulac aí Não tô puxando saco porque eu tô na live, não. É porque é fato. É isso aí. Ô, Paulo, no sábado que a gente estava conversando, minha mulher ficou até com ciúme e falou: que é que você não larga esse telefone? Já tem quase 2 horas que você está aí nesse telefone. Falei, não, eu estou ajudando o Paulo aqui lá de Santa Catarina. Meu Deus, cara, e eu vou dizer para você, eu tomei uma cerveja aquele dia porque eu tava de cabelo em pé, a coisa acontecendo, e daí eu ainda tô no início, então eu tô com pouca gente, tá só eu e o caseiro lá. O caseiro fica na caldeira, eu tô na produção, o pai tá me dando um auxílio na parte burocrática. E cara, quando você tem uma coisa na cabeça, eu estudei aquele curso ali de cabo a rabo uns 4 meses seguidos até chegar à caldeira. Então, acho que deu uns 4 meses que eu comprei o curso estudando. Então, eu lia e relia. O Éder mesmo, eu já sei tudo o que tiver de problema no rosto dele, eu já sei. Já decorei a fisionomia dele já. Muito boa, Paulo. E daí você chega na hora do processo e a coisa não é bem como você estudou, porque tem muitas variáveis, né? Tem. Ali Sim. como é que é, no curso, a gente aprende algumas situações de pH, que é variável. Tu pega um leite que você não sabe, tu não tem noção o que tem naquele leite. E para nós que estamos começando é pior ainda, porque a gente não tem maquinário para testar, o teste ainda é... Bom, não é nem que é caro, o teste eu nem sabia que ele existia, que eu podia comprar, porque ali no curso você aprende a fazer, mas tem algumas situações que tu tem que ficar perguntando, porque não sabe de onde que compra, não conhece o fornecedor. O cara do leite, o primeiro leite que eu trabalhei, é um leite de extrema qualidade. Já o segundo leite não era igual. Então, assim, é muita variável. E quando chegou sábado ali, que eu me vi naquela situação de que o leite estava lá,
eram 500 litros de leite dentro da queijomate, trabalhando. Agora vai dar certo. Você bota todo o teu suor naquilo ali e não dá, cara. Ah, é uma mistura de desespero com... Mas, enfim, e o que eu acho mais legal, o que eu fiz? Eu mandei mensagem, eu disse, eu vou mandar, né? Vamos ver se ele responde. Pum, na hora o Wilson já me respondeu, eu disse, Paulo, se acalma aí, vamos lá, vai dar certo. Tá no começo, nós vamos te ajudar. Aí deu aquele alívio assim, cara, eu disse, agora até vou tomar uma cerveja. Ô, Paulo, mas vamos lá para os problemas. Vamos para os problemas. Fala quais as suas principais dúvidas hoje com relação ao seu processo. Explica para o Eder a situação que você está passando aí, que agora nós vamos te ajudar aqui ao vivo. Vamos lá, Paulo, vamos lá. Se nós puder fazer, vamos lá. Então, beleza. Cara, basicamente é o seguinte, o laticínio hoje eu tenho o maior maquinário, né? Tenho o queijomate, tenho a monobloco, o drenoprensa, então tem os maquinários grandes ali, tem um tanque de expansão de 1000 litros. O que acontece? Eu não tenho ainda os testes, né? Que foi justamente o que aconteceu ontem comigo. Eu não tinha o teste de pH, então eu não sabia como é que a massa estava, se estava funcionando, se não estava. Tentei fazer o teste de filagem. Sim. Não deu. Liguei pro Wilson. Tio Wilson, o que eu faço? Não, Paulo, espera, vamos ver. E resumindo a história, deu 18 horas de fermentação e não deu. Não deu. Eu até tentei filar, o monobloco forçou, mas agora eu fui ver que não rolou. Então, primeira pergunta de trás para frente, né? Eu tenho algumas outras perguntas, mas vamos lá. A questão do fermento, né? Uma grande dúvida aí que eu acho que muita gente tem. O fermento a gente sabe que é igual comprar um refrigerante, né? Então tem várias marcas, umas são boas, outras são ruins e tudo mais. Faz algumas parcerias. E eu fiz uma parceria com o pessoal, então eu não sei dizer se o fermento é ruim. Eu não sei dizer se o leite estava com problema. O que tu me indicaria fazer agora, nesse início, para não ter que ter um custo muito alto de investimento com maquinário, com testes e etc? Eder, eu queria falar um primeiro ponto aqui. O fermento utilizado é um fermento de baixa qualidade, que ele começou a trabalhar, já até passei para ele, já passei os contatos de quem eu acho que o fermento tem de onde ele deve procurar, né, deu um segmento, mas o fermento, ele tem uma ação muito baixa. Foi isso um dos fatores, mas manda bala aí. Vamos lá. Primeira coisa, Paulo, para a gente poder dar prosseguimento, você pretende fazer um processo com filagem rápida, filagem no mesmo dia, certo? Isso mesmo, certo. Beleza. Importantíssimo o fermento. Se você não tiver um fermento de boa qualidade, você não vai conseguir atingir esse ponto. É o primeiro ponto, talvez um dos maiores problemas que você vai ter realmente aí, que você teve, né? Provavelmente é a atividade do fermento. Né? Então, assim, esse fermento, a gente tem, como você falou, são tantas marcas que acaba que alguns realmente não são fermentos adequados. Né? Mas o mais importante é a gente conseguir colocar esse fermento, né, para fazer uma pré-maturação no leite e, consequentemente, ir desenvolvendo as bactérias ali durante o processo de fabricação. Então, assim, um detalhe importante para você, a sua queijomate é de quantos litros, Paulo? 1150. 1150. Você está trabalhando ali com 500 litros, você falou? Fiz 2 testes com 500 litros. Sim. Aí o que acontece? Quando você começa... Pode falar. Eu queria te falar assim, você gasta quanto tempo para encher uma queijomate dessa para 500 litros, né? Quanto tempo você gasta para encher ela? De leite? Encher ela de leite? Não, 500 litros. Colocar 500 litros nela. Cara, não dá 10 minutos. Né? Mas, ele está fazendo pasteurização lenta, viu? Isso. Sim. Tá. É outro ponto interessante. Mas assim,
esse tempo ele é muito rápido. Então, assim, você vai ter que aguardar uns 20 minutos aí depois que ela chegar nos 500 litros para iniciar o processo de coagulação. Esse é um ponto importantíssimo. Você vai deixar iniciar o enchimento, quando ela cobrir já o fundo ali da queijomate, já pode colocar o fermento. Né? Você vai colocar o fermento, deixar ele ali agitação, enchendo, agitando, enchendo, agitando. Na hora que deu os 500 litros ali, vai gastar uns 10 minutos, segundo você, tem que esperar mais uns 20 minutos para depois você dar prosseguimento no processo. Isso. O que eu fiz? Numa das lives que eu vi de vocês, você coloca a situação justamente o cara não tem a produção que veio no envelope, por exemplo. Eu tenho um envelope para 1.000 litros e eu vou trabalhar com 500 litros. Uhum. Então, eu fiz o processo Sim. de parcial, né, para o fermento. Isso, fracionar o fermento. E como o Wilson colocou ali, eu faço a pasteurização lenta. Então, como eu faço a pasteurização lenta, cara, demanda muito tempo para esfriar a máquina. O vapor é bom, então não leva meia hora, ela já chegou à temperatura de pasteurização, né? 65 graus, 63, 65. Sim. E ela demora muito tempo para baixar. Como eu estudei lá, eu fui um cara estudioso, eu vi que teria que colocar 30 minutos antes o fermento, para ele agir. Sim. Só que um detalhe do fermento que eu talvez tenha feito errado, que o fermento, a água estava gelada, estava na geladeira. Então, o que acontece? Eu coloquei o fermento, ficou uns 40 minutos, ele ficou na queijomate, trabalhando até iniciar, eu estava fazendo outras coisas e tal, 40 minutos ele ficou da pasteurização até chegar nos 35 graus ali para coagular. Então, eu acredito que tenha dado esses 40 minutos. Mas você colocou esse fermento porque a temperatura ainda estava alta. Estava baixando a temperatura. Estava baixando, estava nos... Mas qual a temperatura? Qual que foi a temperatura, você lembra? Ela estava nos 40 graus quando eu coloquei. Não é interessante, Paulo. Esse pode ter ocorrido dos problemas aí. Porque esse fermento, a gente vai chegar ali, né, temperatura de 42, mas mais no final do processo. No início do processo, o ideal da temperatura dele ali, para você adicionar ele, é que ela esteja ali entre 30 até 35, 36 graus no máximo. Essa é a temperatura ideal para o fermento. Para quê? Para que a gente ative ele comece a desenvolver rapidamente. Quando a gente chega na temperatura mais alta, a gente já está extrapolando essa faixa ideal de desenvolvimento do fermento. Então, ao invés da gente aumentar o número de bactérias, a gente pode estar diminuindo devido à temperatura mais elevada. Né? Então, assim, é interessante você deixar ela esfriar, chegar mais ali próximo ali dos 36, 35, adicionar o fermento nesse ponto e deixar meia hora. Né? Aí sim a gente vai ter um desenvolvimento interessante ali do fermento, né? Que é um dos fatores primordiais para você conseguir, lá no final, ter uma filagem adequada da mussarela. Né? Então, esse é um dos pontos. Outro detalhe, com relação ao fermento, né? A gente tem que ficar muito atento se o fermento que você comprou realmente é o fermento para filagem no mesmo dia. Né? Isso provavelmente você viu lá no curso lá que a gente tem 2 processos diferentes, então tem que ser o fermento específico. Né? Que é o termofílico. Esse fermento, termofílico, isso. Termofílico. Isso que é mais importante, tem que ser o fermento termofílico. Até porque se você tivesse usado um mesofílico, a situação teria sido até pior, né? Porque aí teria praticamente morrido antes de começar a fermentar mesmo ali no leite, por causa da temperatura elevada. Né? Você faz esse resfriamento do leite na própria queijomate? Na própria queijomate. Eu fiz uma gambiarra, como a gente fala aqui no sul, né? Eu usei o motorzinho da bomba de leite, higienizado, e coloquei água gelada dentro do tanque de expansão. E daí ele faz um retorno. Ele entra na camisa da queijomate e volta para o tanque de expansão. Para ele poder baixar a temperatura um pouco mais rápido, né? Sim, entendi. Sim.
Esse tempo, Paulo, de resfriamento, até que não é tanto esse problema, não. Não seria problema. Desde que pasteurizado, né, você levar um tempo a mais para resfriar o produto, né, num local, num ambiente adequado, higienizado, não vai ser problema, né? Só que realmente a adição do fermento é um ponto que você deve alterar, porque ele é importantíssimo para a gente conseguir chegar lá no ponto de filagem da maneira adequada. Então, assim, Qualquer tipo de fermento. deixa chegar qualquer tipo de fermento. Esse aí, não, e o termofílico ainda é mais resistente. Porque fermento termofílico, a gente tem um desenvolvimento das bactérias até com temperatura um pouco mais alta, né? A faixa ideal. Então, assim, se usam um mesofílico, elas tinham morrido e não dava resultado nenhum, né? Infelizmente. Mas esse é um ponto, com certeza, interessante para você alterar. Ô, Paulo, uma outra questão. Oi. Você falou que está fazendo uma repicagem desse fermento. Como que está sendo a repicagem desse fermento? Então, é uma água pasteurizada, né? Peguei água pasteurizada, ambiente. Se ele é para 1.000 litros, eu coloquei 1 litro de água pasteurizada, dissolvi ele e utilizei metade do 500 ml, no caso. Lá na live, o Éder falou de colocar num UHT, né? Num leite UHT. Sim. Daí... Na verdade, Paulo, por que a gente fala... esse é um ponto importante também. Por que a gente fala leite UHT? A gente precisa dissolver o fermento em algo que vai gerar nutrientes para as bactérias desenvolver. Sim. Então, por isso que se você desenvolver na água, você já começa a ter uma redução do número de bactérias. Tem que ser no leite. Por que leite UHT? Porque o leite UHT é um leite que sofreu um processo ali de ultrapasteurização, então a carga microbiológica nele é praticamente zero. Então, assim, você não vai ter... você não tem nenhuma outra bactéria ali, a não ser as bactérias do fermento que você vai colocar, né? Então, assim, a sua chance de fazer uma divisão desse fermento adequadamente é muito grande, né? Na água, você tem esse problema, porque você vai dividir, mas as bactérias vão morrer, porque elas não têm substância para elas desenvolver, né? Principalmente a lactose, né? Que não vai estar presente na água. Então, elas vão acabar morrendo e quando você for fazer o uso, já não tem quantidade suficiente para desenvolvimento da fermentação. Entendi, Ponto importantíssimo, Paulo. Ponto importantíssimo. Isso aí faz toda a diferença. Ô, Paulo, tenta sempre usar leite. Isso aí linka muito com o que eu conversei com você ontem. Foi ontem que a gente conversou, né? Foi ontem, você lembra que eu te falei? Ele falou, Paulo, provavelmente esse fermento... Qual que é a situação, né? Da nossa conversa de ontem? Primeira questão, a mussarela não estava dando ponto. Primeira coisa, a gente não tinha como ter feito um teste de antibiótico no leite, então não sabia se tinha antibiótico no leite. Se tiver antibiótico, o antibiótico vai combater o fermento. Então, não vai adiantar nada. Até eu dei uma sugestão para ele ontem, não sei se você chegou a fazer esse teste hoje, você produziu hoje? Produzia, né? Pois é, você chegou a fazer o que eu te falei do HT? De deixar ele na temperatura, colocar um pouco antes. O que eu te falei? Qual foi uma sugestão que eu dei para ele? Como a gente está trabalhando com um fermento de atividade muito baixa, que eu falei? Eu falei, ô Paulo, compra 1 litro de leite UHT, pega uma vasilha de agora aço lembrei, inox. até a marca, lembrei. Isso, compra uma vasilha em aço inox, compra um leite UHT de qualidade. Pelo menos 1h30 antes, 1 hora antes do processo, coloca o fermento, dissolve ele no leite e depois que você terminar de fazer o processo da pasteurização, aí sim você introduz esse leite na queijomate. Uma forma que eu passei para ele de a gente ativar esse fermento, não saber qual que era a atividade desse fermento lá. E mesmo assim não deu certo? Não deu certo. O que acontece? A massa ela chega... Pode falar. Não, eu ia te perguntar assim, ó, você fez dois testes iniciais, certo? Certo. Nesses dois você usou o fermento que você repicou na água? No primeiro, não.
No primeiro eu fiz o fermento direto. Fracionei ele no olho, vamos supor. Depois eu lembrei, Sim. e daí fiz a fração na água, porque era o que eu tinha na mão. Só pasteurizei a água para não ter problema. E utilizei. Só que como eu comprei pouca coisa para dar o início, eu comprei dois envelopes só de 1.000 litros. Entende? Para iniciar. Entendi. E daí, então, para não perder e para poder produzir e tudo mais, eu fiz dessa forma. Daí hoje eu já fiz o que o Wilson falou. Só que também não deu ponto. Eu usei o mesmo leite. Então, eu tive um problema ontem. E o meu tanque de expansão congelou. Congelou a parte de baixo. Mandei foto pro Wilson e tal. Então, tipo assim, foi uma sucessão de erros que eu não consigo agora entender o que foi. Se foi fermento, se foi leite com antibiótico, se foi congelamento, se foi a água. Então, foi uma sucessão de erros que... Sim. Eu disse, poxa, agora vou ter que fazer ao pé da letra a coisa para ver se... Porque é um custo alto, né? É um erro que não... É verdade. A gente sempre fala, né, Paulo? Você acompanha as lives, você sempre ouve a gente falar de controle, né? Se a gente quer realmente ter um assim lucrativo, controle é importantíssimo. É o que vai garantir que os seus processos vão ser feitos de maneira correta, né? Então, assim, esse controle da matéria-prima, ele é primordial, né? Junto com isso, né, com esses detalhes que a gente falou, da temperatura de adição do fermento, do tipo de repicagem do fermento, do próprio fermento em si, né, a qualidade do fermento em si, com certeza você vai ter um resultado diferente, né? Porque o que você está relatando aí dá a entender que a mussarela não chegou no ponto para filar. Não, né? a primeira parecia uma ricota, cara, um negócio louco. Ainda foi muito engraçado, porque o pai estava me ajudando, a gente estava na ansiedade de ver a máquina funcionar, e eu tive que colocar 2 inversores de frequência novo, e eu sou meio maluco, eu mesmo instalei. Só que um dos motores eu esqueci de botar o terra, e era o motor do molde, cara. O que acontece? Eu botei a mão na máquina, tava tudo certo, tudo legal. Só que o molde, eu esqueci que o molde ele só vai funcionar quando ele bater o sensor. E eu tava segurando a forma. Sim. E o pai faceiro ali filmando, cara, eu tomei um choque. Caiu o queijo no chão, virou uma coisa, e aquele queijo despedaçado, parecia uma ricota assim. Eu disse, meu... Ô, Paulo, esse ponto de filagem é o que a gente sempre fala. À medida do tempo que você vai produzindo, você vai conseguir identificar ele simplesmente ali na água, né? Você já consegue identificar o ponto de filagem fazendo ali na água quente. Mas te recomendo muito, cara, um pH para você ter certeza desse ponto. Você só vai ter essa noção, né? Se tiver o pH. Eu até conversei com ele, falou, Paulo, tá muito difícil, que eu não tenho nenhum parâmetro para te falar de que hora que essa massa vai dar ponto. Porque ele me ligou à noite, era por volta de umas 8h30, 9 horas. Ele falou, o que eu acho? Eu deixo essa massa aqui, vou embora e tento filar no dia seguinte. Eu espero. Falei, cara, espera mais um pouco. Se você vê que ela tá começando a querer filar, você fica aí, porque ela vai chegar. Agora, se você lá para as 10h30, 11 horas, não deu nada, pode ir embora, que é só no outro dia. Porque assim, Paulo, com o número como se diz, é mais fácil você avaliar. Porque deu meia hora, você faz, anota o pH, deu mais meia hora, faz, anota o pH. Você vai conseguir enxergar que o pH está descendo, né? Ou seja, o fermento está funcionando, né? Está produzindo ácido lático e abaixando o pH da massa. Então você vai acompanhando, você tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Vai chegar num ponto que você vai falar assim, mas eu cheguei no pH ali na faixa de 5,50, que ela ficou um tempo maior. 2 vezes que eu fiz ali no intervalo de meia hora, ela continuou com 5,50. Então a gente vai conseguir enxergar até que ponto que esse fermento está conseguindo reduzir, né, esse pH. Ela é uma medida que a gente fala assim, para quem não tem experiência prática do processo, é a melhor medida que existe para produzir mussarela. É o pH.
Porque ele te mostra claramente a medida que vai abaixando o pH. E tem outro problema. Às vezes o pessoal pensa assim, mas eu comprei um fermento aqui que chega na faixa ideal de pH e ele para. Ele não para, né? A maioria dos fermentos, eles vão limitar o desenvolvimento na faixa ideal de pH, mas eles vão continuar abaixando o pH ao longo do tempo, né? Então, se demorar, passa. E se passar, tem a mesma característica que você está fazendo também, né? Ela fica aquela massa que não dá liga, fica toda enrugada, né? Então, assim, você pode ter tanto não atingido o pH ideal de filagem, quanto também ter passado desse pH. E quando passa o pH, no caso, daí ele vai ficar tipo um queijo coalho, assim, uma coisa, um colonial ruim? Ruim. Não vou falar um coalho em nenhum colonial, porque fica aquela massa bonita, né? Essa não fica. Passou do pH de filagem ali, você pode colocar na água que ela vai ficar uma massa grossa, né? Toda enrugada, o pessoal chama até de casco de jacaré, porque ela não dá liga e não fica lisa mais. Perdeu o brilho, não fica lisa mais, então não resolve, né? Então, se pode ter acontecido tanto um quanto o outro. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe os medidores de pH, por exemplo, pH de piscina. Vou dar um exemplo aqui. Poderia ser utilizado esses tipos de testes? Você vai ter um resultado muito pouco prático. O que acontece? Você colocar aí esses medidores aí, você vai ter um resultado ali, mas ele não é preciso. Né? E a variação é muito grande. A variação é muito grande. Né? Falar com você assim, não consigo medir. Se você colocar um soro ali naqueles medidores ali, colocar o reagente e olhar lá, vai dar um pH. Mas só que você pode olhar lá que as faixas de pH, elas já são bem distantes uma da outra. Então, tipo assim, ele vai lá 6,2, 6,40. Né? Então, aí depois vai lá para 5,80. Então, a faixa é muito, muito grande. Dentro dessa faixa, para mussarela, né, chegou na faixa ali, pH ideal, né? Chegou na faixa de 5, 5,1, né, 4,90, 5, no máximo, essa faixa, já deu ponto de filagem. Passou disso, vai ficar ruim, não chegou nesse ponto, você vai ter problema também. Né? Por isso que não é adequado. Mas eu estou para te falar que você consegue hoje pH-metro de valor até bem em conta, e que vai te ajudar muito. Né? Não precisa ser um pH top de linha agora, mas pelo menos para você ganhar experiência. Porque eu estou te falando, Paulo, que quem faz mussarela com experiência, tem muita gente que nem usa pH. Né? Simplesmente ele esticar a massa ali, ele já tem uma ideia do ponto. Né? Mas você precisa de um auxílio. Você precisa de alguma coisa para te indicar o ponto adequado. Né? E esse auxílio é um pH. Com certeza vai te trazer um resultado aí maravilhoso. Eu tenho até, tô em negociação com um rapaz aí de Minas, inclusive, e uma das lives de vocês eu até fiz uma pergunta referente a live era sobre os parâmetros ali de selo, né? O que aceita, o que não aceita e tal. E eu ainda comentei da máquina de ultrassônica. Sim. E daí... Os aparelhos que fazem medida por ultrassom. Justamente. E eu até não sabia, e o rapaz que me falou essa semana, que essa máquina dele, ela tem um bastão que coloca dentro da massa, realmente para ver como é que está o ponto de filagem. E ela avisa, né, o ponto de filagem, o pH dela e tal. E eu até estava demorando um pouquinho, porque é um valor agregado e tal. Só que eu achei interessante e até reforçar a pergunta justamente sobre isso. Valeria a pena eu ter um equipamento desse, já justamente por causa de todos os outros testes, tirando a crioscopia? Crioscopia. Não, vale a pena, Paulo. A gente tem muito equipamento no mercado aí que não entrega o que diz. Tem que ficar muito atento nisso. Assim, sendo bem franco com você, o equipamento que eu conheço, e o Hélio vai confirmar isso, que eu conheço, que faz essa análise por ultrassom, ele não tem opção de pH. Só se saiu agora, sabe? A maioria não tem.
Não, tem uns, mas, por exemplo, São vou muito falar mais de uma caros. marca. Eu vou falar de uma marca aqui que tem um pH que funciona, que é o Ecomilk. Eu nem lembro o nome dele. É o... Ecomilk Total. Ecomilk É Total, comigo total. né? Mas um equipamento desse aí, Paulo, é na faixa de R$ 20.000, Mas é um né? equipamento desse que o rapaz, ele fechou o laticínio dele e ele tá negociando e tal, Ah, e a sim. gente fez uma Ah, tá. amizade. Então, a gente acabou fazendo Uhum. uma amizade justamente pelo meu empenho, que ele tá vendo, né? Ele tá acompanhando o empenho e tal do trabalho. Até mandei o link para ele, eu não vi se ele tá assistindo. E então ele se interessou em negociar justamente por isso, que ele disse, Paulo, mesma coisa que o Luiz falou, tu vai precisar de um equipamento desse para tu ter parâmetro. É. Sim, Eu fui olhar um sim, equipamento desse sim. novo e levei um susto. Eu disse, não, esse não tem Uhum. condição. Quando eu comecei a conversar com ele, eu disse, opa, peraí, talvez eu tenha condições. Então, a pergunta Uhum. é, se eu investir num equipamento desse, tendo base o parâmetro do... Porque ele tem que ser... agora me fugiu a palavra. Ele tem que ser aferido. Calibrado, Ele, né? ele vem com as soluções de Isso, aferição, justamente para você isso, ter o parâmetro da análise. Aí eu tenho que calibrar isso. ele. Tem Você que tem que calibrar. calibrar periodicamente. Justamente. Mas Assim, isso indiferente. eu Isso vou é conseguir indiferente, eu falo. utilizar ele Todo pH. perante tipo, a fiscalização, eu consigo, ó, eu tenho esse equipamento aqui, ele serve como laboratorial, assim? Ô, Pode Paulo, falar. esses equipamentos, eles servem, mas tem um detalhe. Você precisa calibrar o equipamento. Então, assim, você pode usar rotineiramente na sua indústria? Pode, mas você precisa ter ele calibrado. Aí que está o problema. A fiscalização aceita você usar desde que você comprove que faz calibração do equipamento. E para fazer calibração, você precisa da metodologia tradicional. Sim, A entendi. vantagem desse tipo de equipamento é produtividade, porque eles são rápidos, né? Enquanto você vai gastar aí para fazer uma análise de gordura do leite de forma tradicional de 15 a 20 minutos, um equipamento desse faz em 1 minuto. Né? Só que você precisa calibrar ele, e tem que fazer essa com frequência. E para calibrar ele, você precisa de fazer a metodologia tradicional para calibrar ele. Aí ele vai te atender perfeitamente, inclusive diante da legislação, da fiscalização. Show de bola. É que justamente a curiosidade é essa, porque quando ele me falou que ele mede o pH, e eu também não tinha visto em outros equipamentos, aí onde eu fui pesquisar, eu disse, pô, estaria nas nuvens, porque ele iria me atender quase que total, né? Porque aí eu fui Sim, sim. pesquisar e eu vi que aqui no estado eles aceitam, contanto que eu faça a aferição do leite em Curitiba, no caso, que é o Sim, laboratório, né, que eles aceitam. Então eu vou sim, da, fazer da a RBQE. aferição lá, trago e faço a calibragem do equipamento. Então, periodicamente, ali, a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, enfim, e ele ainda me atenderia com a questão da filagem. Então, seria Sim, sensacional, né? Só não o congelamento sim, do leite. Esse ele não... Tem que ser o sim. cross-talk. Não, aí tem que ser o cross-talk. Infelizmente, não tem opção, não. Ô, Paulo, Mas mas assim, ô Paulo, tem no mercado pH-âmetros, né? Para você resolver esse problema, vamos falar o problema da mussarela. Você Pra já. consegue comprar um pH-âmetro aí no mercado que vai te atender igual ela falou, a gente passa aqui algumas marcas, se você quiser eu te assessoro, né? É, que vai te atender e vai resolver esse problema, que é uma coisa urgente que você tem que resolver, né? Sim. sim. Você não está impossibilitado de comprar esse por ultrassom, mas você tem uma urgência aí com relação à mussarela. Ah, com certeza. Outra pergunta também, que agora colocando ali, eu quero ver se tem alguma ligação. A minha queijomate, ela usa as liras ainda com nylon, né? E eu notei que eu tenho que ajudar ela na hora do corte. Por mais que ela esteja bem lenta,
ela acaba mantendo uns pedaços grandes de massa, sabe? Então eu tenho que ir lá capar e ajudar para que chegue na lira. Só que daí demora muito porque Sim. uma lira é vertical, a outra é horizontal. Então acaba que até ela levar a massa para outra lira para cortar, isso pode influenciar Nesse problema que você está tendo, não vai ser tanta influência. Mas eu te garanto que vai influenciar no seu rendimento. Né? No seu rendimento, você vai ter uma diferença por conta desse tipo de processo. Né? O ideal, Paulo, é que a lira fosse realmente a chapa com corte de um dos lados, né? Para você cortar e agitar no inverso, né? Para não continuar cortando a massa. A lira de fios, ela realmente é frágil e principalmente ali no caso da sua queijomática, eu vi o vídeo, o Wilson mostrou o vídeo ali, né, uma vertical, uma horizontal. Hoje, para te falar a verdade, o pessoal nem faz mais esse tipo de lira. Hoje a gente só tem lira vertical, né, porque é mais eficiente o corte. Né? É bem mais eficiente o corte e você consegue fazer com que a massa ela seja homogênea com uma velocidade muito maior. Né? Sem ter que aumentar, né, a velocidade das liras, né? Que isso também vai ajudar, mas vai fazer você perder rendimento. Mas ela não vai cortar somente ela numa linha só? Porque o que acontece? No meio do andar da carruagem, eu falei com um amigo meu aqui de Lars, que trabalha com inox, e eu perguntei se ele faria isso para mim, que eu vi, né, nos vídeos do YouTube, justamente isso. As novas queijomates, primeiro que elas têm o formato já redondo para que a lira pegue todos os cantos. A minha não. A minha, ela fica um vácuo. Sim. Fica uma parte ali, tipo um triângulo, que ela não chega às liras. Mas isso eu não tenho como mexer. Mas eu perguntei para ele, tem como a gente fazer ali de inox e afiar um lado? Ele, não, tem como fazer. Mas eu iria fazer uma horizontal e uma vertical, então não seria necessário. Não faz. Faz vertical, você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Aí a gente pensa assim, mas não vai cortar só num ponto. Só que a massa, ela chega num ponto que ela começa a cair. E a lira volta a cortar ela, e sempre vai estar cortando. É diferente de um tanque retangular. Num tanque retangular, você consegue fazer vertical e horizontal sem problema nenhum. Né? Mas na queijomate é diferente. Né? O movimento circular da queijomate ali é diferente. Né? Então, assim, a recomendação que eu tenho para você é que faça, mas faça só vertical, não faça horizontal. Interessante, muito legal isso. Muito legal mesmo. E isso é uma pergunta que eu anotei, justamente fiz a anotação, porque eu reparei que a massa ela não corta, ela quebra a massa. Tu vê que ela na hora de passar ali, aí o rendimento vai embora. Abre, assim, ela arregaça a massa, sabe? Aí você consegue reparar no soro que ela levanta uns pequenos pontos de massa, como se fosse na hora do soro já na ricota. Ela começa a levantar aqueles pequenos pontos e a gente vê que aquilo é massa. E isso perdeu. Não vai agregar na sua massa. Você vai perder isso para o soro. Consequentemente, seu rendimento vai ser pior. Não vai ter efeito direto nesse problema que você teve com relação a ponto e tudo. Mas quando você ajustar o ponto, você vai começar a perceber, nossa, eu estou gastando 11 litros para fazer 1 quilo de mussarela. Né? Aí já é problema. Né? Então, por isso que eu estou te falando, essa lira realmente é interessante você fazer ela vertical. Ela vai ser mais eficiente de aço inox, você vai ter o corte adequado. E a sua queijomate tem um reverso também, né? Tem. Ela gira... Aí você afia só um lado da lira, porque aí quando você terminou de cortar, você gira no sentido contrário só para agitar a massa e começar o aquecimento. Aí sim você vai conseguir um resultado satisfatório. Legal, muito legal. Pessoal, só um minutinho, deixa eu ler alguns comentários aqui, que a gente está em direto, tem muita gente mandando aqui. O Newton Júnior, tirei as férias do QG nesse mês e não teve nenhum problema, aprendi muito com vocês. Beleza, isso é bom demais. O Supremo Produtor. Boa noite a todos. Will, estou esperando a resposta. Éder
A Consular que acessa em pequenas queijarias também, acessando, a gente assessora sim. Sim, sim, É o com caso, certeza. o caso aqui do Paulo é justamente isso. Ele está trabalhando com 500 litros. Então, É, assim, e a gente assessora até menos que isso. Tá? Vou pedir a Dani, o Supremo, para entrar em contato com você e ver o que você está precisando. Nós vamos te ajudar aí. sim. Deixa eu passar mais um pouco aqui. Peraí. O Alisson falou que... Boa noite, a Tamara. Boa noite. Eu trabalhei e repiquei com HT. Congelava as porções e depois utilizava diretamente nos tanques. Isso, é o adequado, né? Funcionam bem demais. A Tamara perguntou também se esse problema da fermentação aí poderia ser bacteriófagos. Bom, assim, em outras situações eu também colocaria como uma das dúvidas. Mas o Paulo está começando agora, né, Paulo? Isso, É isso. as primeiras produções suas, né? Então, assim, o bacteriófago, a gente costuma ter esse tipo de problema quando você já tem uma atividade de produção um pouco mais intensa, ao longo do tempo, aí pode acontecer. Mas o Paulo aqui é muito recente, iniciou agora, né? Os equipamentos são todos novos e uma das coisas que eu aprendi diretamente com o Éder ali nas lives, ali que o Éder fala muito, é a questão da higiene, né? Que a gente vê pela Sim, contagem de bactérias. imprescindível. Uhum, Então sim, comprei, inclusive, por indicação, os produtos de limpeza. E eu trabalho muito o tempo uhum, todo com água quente lá. Porque é é. indispensável água quente no laticínio. Se alguém fizer um Indispensável. laticínio sem água É, quente, isso. não tem como. Então, o tempo Não todo tem jeito. lavando Não, e passando água quente, eu acredito que não seria o caso agora, assim, né? isso, também acredito que não. Dando sequência aqui, o Supremo Produtor Artesanal perguntou aqui: quanto tempo o fermento dura no leite depois de diluído? Deve ser guardado em geladeira ou freezer para congelar? Congelado. Congelado, sem dúvida. Se você não congelar, com certeza as bactérias do fermento vão morrer. Então, congela, faz a diluição no leite, de preferência leite UHT, e aquela parte do fermento que você não usar, congela. Identifica, né, adequadamente qual que é a quantidade de fermento que tem ali, né, qual que foi o dia que foi produzido e guarda. Agora, não te recomendo fazer esse tipo de divisão, repique do fermento e ficar guardando lá um mês para depois fazer uso. Né? Faça de acordo com a necessidade. Para aproximadamente uma semana é sem problema nenhum. Tem certeza que não vai te dar problema. O Arlos perguntou aqui qual o pH certo para filagem. Bom, o pH ideal de filagem vai variar, né, de uma região para outra no Brasil, isso é normal, mas ele vai variar ali entre 5,10 a 4,90. Em alguns casos, né, em algumas regiões, a gente consegue filar com 5,2. Né? Mas é essa faixa. Dificilmente a gente vai em outro lugar aqui, qualquer outra situação, que o pH vai ser fora dessa faixa. Tamara, o que poderia ser se antes, com o mesmo fermento, eu conseguia filar com pH de 5,05, 5,06 e hoje estou com pH de 4,99, 4,98? Tamara, o que acontece? Até que dentro dessas duas faixas que você me colocou, a diferença é bem pequena. Né? Se você tivesse me falado que estava fazendo com 5,2 e agora está fazendo com 4,99, eu ia te falar que o fermento é bem diferente. Mas essa faixa ainda é próxima. Né? É uma diferença muitas vezes natural e às vezes do próprio período do ano. Tenta avaliar se foi uma diferença grande aí de períodos do ano, porque o leite ele é diferente. Né? Muda de um dia para o outro, imagina de 6 em 6 meses a diferença do leite. Né? Então tem essas diferenças, mas ainda está dentro da faixa adequada para filagem, 4,9, 5,1, para estourar 5,2. Pessoal, eu queria dar um recado aqui rapidinho para a gente continuar. Vamos deixar o Paulo Vamos lá. explorar a gente o que ele precisar.
Pessoal, quem quiser participar, igual o Paulo está participando com a gente aqui hoje, manda um direct lá para a gente no Instagram. O nosso suporte vai entrar em contato, vai ver as dúvidas de vocês e a gente vai colocar vocês para participar, beleza? Vamos lá, Paulo. Vamos lá, vamos lá. É muito legal, cara. Essa Vamos lá. interação de vocês aí é muito joia. Eu acho que ajuda muitas pessoas aí que têm dúvida. E a gente fica, principalmente quem gosta de pesquisar na internet, a gente fica muito perdido, assim, as perguntas, daí tu quer perguntar, tu não tem para quem perguntar, então é muito jóia que vocês fazem aí. Então vamos lá. Seguindo ali na questão do corte. Então, o primeiro teste que eu fiz, eu não deixei ele mergulhado no soro. Que foi aquele primeiro teste, estava ansioso e tal. Eu disse, toca soro embora e vamos filar. Deu errado, com certeza. Ó que essa segunda vez... Com certeza. Essa segunda vez eu já segui o passo e tal e deixei ele mergulhado no soro. A pergunta é, eu tenho a adrenoprensa, que ela tem a tela embaixo, ela fica submerso. Eu preciso prensar essa massa ou é o fato de ela estar ali dentro, aglomerada, né? Por mais que disperso, mas aglomerado. Vai funcionar? Vai atingir o pH ou eu preciso prensar mesmo, fazer uma cama com ela? Ô, Paulo, não necessariamente pré-prensar ela ali vai te mudar o resultado, né? Por que eu te indico pré-prensar? Porque você vai tirar essa massa ali da adrenoprensa e vai levar para uma mesa, para um tanque, para cortar, para colocar lá na monobloco. E se você não fizer uma pré-prensagem, você vai sair perdendo pedacinho de massa para lá e para cá e seu rendimento vai embora, né? Então, assim, o fato de pré-prensar, no caso da mussarela, ele não é uma etapa primordial, né? Ela vai ter sua função, é igual eu estou te falando, para te ajudar a não ter prejuízo com o rendimento, né? Mas não vai fazer diferença, não. Ela vai fermentar da mesma forma ali. Basta ter o soro cobrindo toda a massa. O soro tem que cobrir toda a massa. Entendi. Outro ponto que eu achei assim que foi um ponto bem crítico dessa produção em si. Como eu não tenho desnatadeira ainda, não chegou a desnatadeira, eu fiz um desnate. Cara, meu apelido é Paulinho da Gambiarra, então tu pensa. Eu fiz mais uma gambiarra. Eu deixei ele no resfriador por um período ali de 1h30, mais ou menos, com o resfriador desligado, para ele subir a nata. Então eu tirei com o motor, né, pela parte de baixo do tanque de expansão, eu tirei ele para queijomate e fui vendo, a hora que ele chegou no ponto da nata ali, eu desliguei. Para pelo menos ele dar um desnate, porque, né, outra coisa que eu vi no curso, eu aprendi bastante, é que se também tiver muito gorduroso, também não vai dar ponto, ou ele vai empastar, enfim. Só que agora eu não sei quanto que eu desnatei, eu não tenho noção de quanto que foi o desnate, e eu fiz o teste agora aqui em casa, botei ele no micro-ondas e saiu muita gordura. E não derreteu. Ele só expulsou a gordura. Sim. O que eu deveria normal fazer? Não, o que acontece? A sua ideia não é ruim. Fazer esse tipo de coisa aí funciona, né? Você vai fazer um desnate aí, né? Talvez vai ser impreciso e muitas vezes de um dia para o outro você vai ter uma diferença grande, né? Porque nem sempre eu deixar 30 minutos e fazer o processo, vou ter a mesma quantidade de gordura sendo retirada, né? Então, assim, diminui o teor de gordura do leite, Paulo. Provavelmente não tanto quanto deveria, né? Porque, assim, essa separação natural, para ela funcionar adequadamente, você teria que ter uma estrutura de tanque um pouco diferente, né? O tanque deveria ter um espaço, uma área maior para mais gordura subir. Ali, como seu tanque ele é de 1.000 litros, não é? Você me falou? 1.000 litros, isso.
a área que a gente tem ali naquele tanque, ela é pequena. Então a gordura sobe até certo ponto e ela não vai subir toda, né? Então, assim, com certeza você retirou uma parte da gordura até significativo, mas provavelmente não gerou problema por conta disso, né? Porque esse processo não vai te dar assim, eu consegui tirar aqui e o leite ficou com 2,5, então atrapalhou meu processo. Raramente isso vai acontecer. Raramente, né? Então, assim, não é ruim, não. O que você está fazendo aí, a gente só não tem número, né? A gente só não consegue falar dos números porque não tem como analisar. Mas não quer dizer que está errado, não. Dá para fazer e não vai te prejudicar, não. Fazer a mussarela com leite integral prejudica. Sim, sim, é ruim. Funcionar, funciona, Paulo. Eu sempre falo isso com o pessoal. O leite está ruim, o leite está gordo. Fazer o queijo a gente faz. Agora, se o queijo ficou um queijo de boa qualidade, se o queijo está rentável, é outra história, né? Então, assim, não recomendo fazer com leite integral, né? Se você tem essa estrutura que dá para fazer isso, melhor fazer. Agora, o Paulo tem que levar em consideração que você não tem como medir isso, não tem parâmetro nenhum. Então, você pode tirar mais gordura do que o necessário, você vai ter uma mussarela extremamente seca aí. Tem que tomar muito cuidado. Vamos responder aqui o Éder. Tá tranquilo? Você está me ouvindo? Para nós, tá. Vamos esperar ele voltar aqui. Qual gordura aconselhável? Beleza. O Alisson está perguntando aqui. Gordura para mussarela, né, é ideal ficar ali entre 3,1% é o ideal para mussarela, desde que você use um fermento tradicional, né? Eu estou falando isso por quê? Porque hoje a gente tem alguns tipos de fermento que a gente pode até reduzir um pouco esse teor de gordura, chegando até 2,7, 2,8 de gordura na mussarela, né? Mas o ideal é deixar ali 3,1, resultado tranquilo. O que vocês indicam para a pequena queijaria usar para tirar gordura? Pergunta do Supremo Produtor Artesanal. Olha só, não tem processo mais eficiente do que o desnate, né? Não adianta a gente tentar achar. O Paulo eu achei muito engraçado falar Paulinho Gambiarra. Essa história que ele está citando aí é uma gambiarra, eu mesmo sabe disso, né? Mas não tem como você apurar adequadamente esses valores. Então, não te traz um resultado concreto. Então, assim, te recomendo uma desnatadeira, que seja pequena, né? A gente tem desnatadeiras pequenas aí no mercado, né? Pequena que eu falo, desnatadeira de 500 litros hora, de 1.000 litros hora, né? Que você consegue ter um resultado, porque a desnatadeira, você tem certeza que vai retirar toda a gordura do leite. Então, se você tem 100 litros, eu preciso de um leite com gordura de 3, e o seu leite tem 4% de gordura, você sabe que tem que tirar 1%. Né? Então, a gente vai fazer um cálculo, a gente tem até uma tabela, quem tiver interesse aí, a gente pode mandar. A gente tem uma tabela onde mostra qual que é a quantidade de leite que você vai desnatar para conseguir ter aquele leite com aquela gordura, saindo de 4, passando para 3,1. Né? Então, eu te recomendo a desnatadeira porque, sem dúvida, é um equipamento que vai te dar segurança para o seu processo, né? Os outros, é igual o Paulinho falou aí, Paulinho Gambiarra falou, é uma gambiarra. Essa tabela a gente só manda para quem mandar um aviãozinho aí para pelo menos 5 laticínios diferentes, senão a gente não manda. Eu vou voltar na pergunta da Tamara aqui, mas eu vou fazer uma pergunta do Alisson aqui. Deixo com 2,8 e faço com soro fermento. Funciona também, viu? Opa! Homem de novo. Caiu a internet aqui. Eu escutei a parte do Paulinho Gambiarra ali. Eu gostei demais. Se fosse para falar das minhas gambiarras, aí tem que deixar umas 3 horas de live. Olha só, o Watts falando aí de 2,8, funciona bem o Watts, é o que eu estou te falando. O soro fermento, que eu vou te falar a verdade, é um negócio que eu não tenho muita confiança de te falar que funciona bem. Funciona, né? Indiscutivelmente falar que não funciona é bobagem. Mas a gente fica muito variável o nosso processo.
Você não tem um processo bem ajustado na sua mão, você não consegue controlar tudo, né? Porque o seu fermento ele vai variar muito e você acaba não perdendo um pouco ali do controle do processo. Mas funcionar, funciona assim, né? Uma outra coisa linkando aí, do soro do soro, o Paulo, no dia que a mussarela deu errado, ele tirou o soro da massa, a massa não tinha dado ponto, né, Paulo? E deixou a massa sem o soro, então a massa ficou lá perdendo temperatura. Você quer comentar sobre isso? Não faça isso, Paulo. Deixa a massa no soro, inclusive pode dar ponto lá no soro que não tem problema. Porque aí depois você vai tirar, é aquilo que eu falei, os fermentos chegam no ponto de filagem, eles vão ficar por um período ali, aguardando, depois é que eles começam a acidificar de novo, né? Então, você tem um período bem longo ali para você tirar o soro, filar a massa sem deixar o pH baixar muito. Então, vale a pena deixar no soro porque é a garantia. Por que a gente faz isso? Qual que é o objetivo de fazer isso? É porque no soro você, primeiro, mantém a temperatura da massa por um período muito maior, né? E isso faz com que as bactérias desenvolvam rapidamente. Então, com esse desenvolver rápido, a gente consegue produzir ácido lático em quantidade suficiente para o abaixamento de pH. Então, deixa no soro, que é importantíssimo para esse processo de filagem do mesmo dia. Agora falando de gambiarra de novo, aí o Luiz falou, não faz isso não, Paulo, não podia ter tirado o soro. Daí eu não quis falar para ele, mas depois eu fiz uma gambiarra. Fui obrigado a botar água a 35 graus lá e botei para ver. Mas Cara, o que é o problema? todos os vapores de dentro da queijaria, sabe? Onde tem vapor, eu disse, eu vou fazer esse negócio esquentar na maga. Eu não aguentava os favos lá dentro. Mas qual que é o problema de colocar água? É porque na água você acaba diluindo mais ainda a concentração de bactérias lá naquela massa. Só ele, então. Paulo, você tá tentando fazer a coisa certa, mas está prejudicando. Agora vai. Agora vai. Vai, continuando vai, aqui, deixa eu voltar à pergunta da Tamara aqui. Pediu para você repetir. A Tamara pediu para você repetir aí a parte da prensagem. Poderia repetir o objetivo da prensagem? Sim. Na verdade, no caso aqui, é a pré-prensagem, né? A pré-prensagem ali na adrenoprensa. O maior objetivo que a gente tem, na verdade, é porque a gente vai conseguir separar o soro da massa com mais facilidade. E também, quando a gente está tirando a massa da adrenoprensa, levando para monobloco, né, ou para a mesa, a gente não vai ter perdas, né? Porque aí a massa está muito solta, você pega um bloco ali de massa, começa a espedaçar, vai pedacinho para lá, pedacinho para cá, prejuízo no rendimento. Então, o interessante é sim fazer uma pré-prensagem para a gente garantir que essa massa vai formar o colchão. E esse colchão, quando você corta, você consegue pegar o bloco de massa e levar sem cair massa ali daqueles lados, né? Nesse tipo de queijo, de mussarela, basicamente é essa a função. Isso muda tudo quando a gente vai falar de queijo maturado, né? Aí muda tudo, aí é obrigatório fazer. Ô, Éder, o Alisson perguntando aqui. Você me aconselha a passar meu leite todo na desnatadeira, bica aberta? Pois classifica, né? Na verdade, eu acho que ele quis dizer o contrário. Bica... Clarifica. Você clarifica. Esse tipo de equipamento, né, desnatadeira em si, não é interessante fazer isso, né? O equipamento que a gente usa para fazer isso, né, normalmente é uma clarificadora mesmo, né? Ela é mais eficiente para isso. Você pode testar se o seu equipamento especificamente, você vai conseguir ter resultado satisfatório. Porque tem equipamentos que têm uma velocidade de rotação um pouquinho diferente, que não funciona bem essa tese, não. Em tese, seria interessante, porque realmente clarifica, né? E a clarificação do leite é por centrifugação, né? Mas toma cuidado, que às vezes não vai funcionar adequadamente, não. Supremo. Uma pergunta em cima disso. Aqui no Sul, a gente tem nós, das pizzarias, né? Não falando vai falando da questão do consumidor final. Aquela ideia assim, mas esse queijo está muito branco, ele é desnatado. Esse queijo é bom porque ele é amarelinho, ele vai ralar melhor. E acabou que eu caí nessa aí
e tentei fazer o primeiro queijo que eu fiz lá no começo, quando eu tentei, sem maquinário, sem nada. Ficou branco. O pessoal, não, é muito branco. E daí eu fui lá e coloquei urucum. E vi que o urucum, ele deu uma corzinha, uma amareladinha e tal. Mas por que eu vejo vocês falar muito na questão, até perguntou ali da clarificação, e a mussarela, a real mussarela tem que ser branca, 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 e quanto mais branca o pessoal gosta mais, não no sul aqui, né? Falando no geral. Esse gosto, Paulo, ele é bem variável mesmo. Isso aí no Brasil tem lugar que gosta dela branca e tem lugar que gosta dela amarela. Pra você ter ideia, eu tenho cliente que usa clorofila para deixar a mussarela branca. Porque ele não tem condição, o processo dele não permite que a mussarela fique branca. Mas qual que é a característica? O que define isso? Na verdade, isso é o leite. E é um componente que vem no leite que dá essa coloração característica no início do processo, né? Nós estamos falando do início do processo. Que no caso é um componente que é o beta-caroteno. Ele que dá essa coloração, né? Só que aí depois, no processo, depois que você fez o processo, por exemplo, você quer que sua mussarela fique um pouco mais amarela? Deixa ela na secagem mais um dia. Ela vai ficar amarela, naturalmente ela vai ficar mais amarela, né? Desde que a secagem seja conduzida na temperatura adequada, ali entre 10 e 12 graus, né? Umidade controlada, ela vai ficar mais amarela, né? Mas, assim, o urucum não é um produto muito utilizado para o processo de fabricação de mussarela, né? Até tem uma previsão no RTQ, né, que permite o uso, né, para queijo de média umidade, baixa umidade, mas assim, na mussarela não é comum a gente ter que usar, né, para dar essa coloração. Naturalmente a gente consegue ter um resultado melhor. Se você quer ela mais amarela, deixa mais tempo na secagem que ela vai ficar mais amarelinha. Legal, né? legal. E uma coisa que acontece também, Paulo, depois que você embalou essa mussarela com uma faixa de 5 a 7 dias, ela já vai estar naturalmente já mais amarela também. Isso mesmo embalado a vácuo. Mesmo embalado a vácuo. Mesmo embalado a vácuo. O Supremo Produtor Artesanal colocou que eu tenho interesse na tabela, mas o que devo usar para medir o teor de gordura no caso de uma queijaria artesanal? É difícil. As opções que a gente tem é um equipamento tipo esse que vocês estão vendo aqui o Paulo comentar, né? Que realmente é um equipamento muito interessante, né? Que é medido por ultrassom. Ou se não, um equipamento tradicional, butirômetro e centrífuga, né? E aí os reagentes, ácido sulfúrico, alcamílico, né? Para ser realizado realmente a determinação. A gente não tem alguma coisa empírica que a gente consiga ter resultado satisfatório para isso, né? Então, assim, ou vai ser com equipamento eletrônico, ou realmente vai ser através da realização da análise tradicional, que é uma vidraria, que é o butirômetro, né, para determinação de gordura do leite, e uma centrífuga, né, que é um equipamento que vai simplesmente centrifugar e facilitar a separação da gordura, muito parecido com a padronizadora, desnatadeira, né? Mas, infelizmente, não tem muita opção, não, é essas mesmo. O Juliano, além do pH, tem alguma outra característica na fabricação ou composição que favorece a fabricação da massa para queijo palito no monobloco? Tem sim. Aí a gente tem uma situação que a gente precisa de uma massa um pouco mais firme, né? Normalmente massa que a gente vai fazer palito, trancinha, bolinha, cabacinha, essa é uma massa que a gente deixa ela até um pouco mais seca. Tanto que a gente até fala que o rendimento desse tipo de queijo é diferente de uma barra, né? E tem que ser diferente porque a gente tem que ter uma massa um pouco diferente. E essa massa fica um pouco diferente até mesmo ali no momento da gente dar o ponto dela. Então, se você tem costume de dar o ponto de filagem com 5,1, tenta abreviar um pouco, 5,15. Né? Por quê? Porque essa massa vai ficar mais firme, né? E ela vai ter um resultado mais satisfatório para esse tipo de queijo, né? Essas derivações da mussarela. É isso aí. Ô Paulo, acho que tem muito questionamento ainda. Eu queria te convidar, se você quiser, cara, para você participar, dar continuidade nessa live, porque senão a gente vai ficar aqui
A gente faz live 40 minutos, já vai para... 1h10. Já tem 1h10, nós já vamos dobrar a live. Eu nunca da gente fazer 2 lives. Você quer participar com a gente na terça-feira? Para você continuar tirando as suas dúvidas? Vamos lá, com certeza. Eu tenho bastante dúvidas aí, não só na mussarela, mas no processo em si, porque a gente está começando agora e acaba que o leite, por causa aqui no sul, a gente está tendo uma seca muito grande. Então o leite disparou. E acaba que o queijo mussarela, só para dar continuidade no processo, ele vai empatar. Então teria algumas outras dúvidas, tipo do desnate, como a gente vê na nata, que nas especificações que eles usam emulsificante, outras situações. O soro, a ricota, para que eu consiga, mesmo com pouca quantidade de 500 litros dia, até que a ideia é 1.000 litros dia agora, com esses 1.000 litros dias eu consiga extrair tudo que o leite pode me dar, com o valor que está alto e o valor de mercado que não está ajudando. Então, o pessoal fala muito, o produtor é, como é que eu posso dizer assim, é escravizado, o produtor é isso, o laticínio ganha muito, ou o mercado ganha. Não é bem assim. A gente que está dentro do negócio agora, eu estou vendo que o produtor não é tão escravizado, o mercado também não é tão... É a situação do país mesmo, que está todo mundo sendo um pouquinho judiado ali. Então, eu acho que a gente tem que... É bem interessante tirar essas dúvidas, eu acho que o pessoal também vai querer. Eu conheço aqui na nossa região, tem muita queijaria artesanal. Inclusive, eu conversei com um rapaz que eu mandei para o Wilson o contato, pedi para ele entrar em contato, porque o que acontece? Ele estava querendo desistir do queijo colonial, porque só o queijo colonial, além de ele ter o selo e o preço dele é bem agregado, ele não estava dando conta. Aí eu disse, cara, mas o que você faz com o teu soro? Não faço nada, eu dou para os porcos. Eu disse, calma, tá perdendo cara. dinheiro. Justo, eu falei para ele, vou te apresentar um pessoal, fala para esse pessoal lá, porque tem mais coisa para você extrair desse teu leite, por mais que seja um queijo artesanal. Sim. Né? Tu consegue fazer outras coisas e com pouco equipamento. Que isso é o que eu pesquisei, isso sem saber ainda que... Então eu digo assim, que se a gente continuar nesse assunto, talvez eu consiga tirar as minhas dúvidas e ainda ajudar, vou convidar esse pessoal daqui das queijarias, até porque eu acho que não existe concorrência, a gente pode se ajudar, né? Todo mundo se ajudar. Lógico, isso. E eu acho que é bem interessante, porque tem muita gente que trabalha com o leite e não extrai tudo que ele pode. Eu ainda conversei com isso essa semana e nós estávamos conversando sobre o soro em pó, que era uma realidade muito distante no Brasil. Hoje já não é. Sim. Hoje já está mais próximo de a gente conseguir trabalhar com soro em pó. Então, eu acho que é bem interessante e tenho várias dúvidas sobre isso ainda. Legal. É isso aí. Nós vamos continuar essa live aqui com o Paulo na terça-feira. Vamos prolongar ela, porque eu acho que vamos ajudar ele aí. Vamos fazer essa mussarela ficar excelente. Vamos fazer esse laticínio ser lucrativo. Pessoal que está pedindo a tabela aqui, Alisson, Marius, então manda para mim, manda um direct no Instagram da Consulac, que a Dani manda essa planilha amanhã para vocês, beleza? Lembrando que tem que indicar a gente para pelo menos 5 laticínios aí para acompanhar o nosso conteúdo aqui. Senão, nada de tabela. O Alisson falou aqui para você mandar uma passagem de avião para mim, pro Éder, para a gente ir resolver esse problema seu. Vem, vamos combinar aí, fazer costela no chão aqui no sul. Já tá animando, hein? É isso aí. Então, o Mário colocou que sobrevive com 300 litros de leite dia. O Supremo Produtor Artesanal está querendo falar com você direto, Éder. Ah, sim. Nós damos um jeito. Nós vamos dar um jeito. Pode deixar que a gente entre em contato com vocês. Pessoal, eu queria dar um recado aqui final, que é o seguinte, o Supremo Produtor Artesanal, isso aí também é para você, cara, você vai ter um contato direto com o Éder se você fizer isso aqui, e você vai ter um bom contato. No dia 9 de fevereiro agora, próximo, das 19 às 22 horas, o Éder vai ministrar um treinamento de queijos Minas padrão, tá? Queijo Minas padrão.
Isso. Esse treinamento, ele é online e ao vivo. Quem adquirir esse treinamento vai ter um acesso por um link na plataforma Zoom, que é por onde a gente vai fazer esse treinamento. Então, você vai poder interagir, tirar todas as suas dúvidas com ele ao vivo. Esse treinamento é sobre queijo de Minas padrão nesse momento, mas quem fabrica outros queijos também é interessante participar, né? Porque vai saber sobre qualidade de leite, vai saber sobre as análises que tem que fazer e vários outros assuntos. Você quer passar um pouquinho, pessoal, como é que vai ser? Que a gente vai fazer nesse treinamento, né? A gente vai ali dar detalhes ali de conceito de qualidade, conceito de rendimento. A gente vai tratar cada etapa do processo de fabricação detalhadamente, como fazer, o que usar, né? Quanto de ingrediente utilizar. A gente vai detalhar todas as etapas, né? Pegar o fluxograma de produção do queijo, explicar desde a origem do queijo até como produzir o queijo. E um detalhe muito interessante é que a gente vai falar sobre defeitos, né? Onde a gente vai explicar ali as causas e as soluções para esses defeitos também. Então, é um treinamento que a gente tem preparado aí com bastante carinho para trazer realmente assim, um conceito diferente do que é um queijo Minas padrão. É isso que é o nosso objetivo. E para quem tem interesse, o link para se cadastrar está na bio, está no site da empresa. Não conseguiu de alguma forma, manda um direct para a gente que a Dani responde com o link de acesso, tá? O valor desse treinamento é muito baixo, tá? O treinamento não fica gravado. Você vai ter o treinamento naquele momento, depois não tem acesso, mas então é só naquele momento. Pode ser feito, você pode assistir esse treinamento por um celular, por um computador. Tem muita gente que falou comigo que vai colocar numa televisão, numa sala e chamar os colaboradores para assistir, que já fechou com a gente aqui, que eu acho que é muito bom. Então, assim, pessoal, eu acho que é uma oportunidade muito grande, beleza? E pode ser dividido até 12 pagamentos, então tá muito fácil. Ô, Paulo, queria te agradecer demais, cara, pela participação aqui. Eu acho que agregou muito para muita gente. Muito legal, gostei. Nunca teve tanta interatividade igual a gente teve aqui agora. A gente nem conseguiu responder tudo. Queria te agradecer e terça-feira nós estamos de volta. Vamos fazer esse laticínio seu aí ser lucrativo. Ser lucrativo, isso aí. Só tenho a agradecer a vocês e acredito que as coisas têm que acontecer no seu momento, né? Eu sou muito católico, tenho as minhas crenças e acho que, né, a coisa tem que acontecer a hora que tem que acontecer. Eu passei por muitas coisas até chegar na Consulac, óbvio, nada vem sozinho, você tem que buscar, né? E eu busquei e consegui chegar até a Consulac. Continuo buscando outros, né? A gente não pode ser refém de um médico só, tem que ter outras opiniões. Sim, lógico. Só que eu vejo que hoje a Consulac conseguiu me mostrar algumas coisas que outros não me mostraram e estou muito satisfeito. Acredito que o curso foi muito satisfatório porque me tirou algumas dúvidas no momento que eu ainda não tinha esse contato direto. Hoje a Consulac está fazendo o meu projeto de adequação do selo municipal. Se Deus quiser vai dar tudo certo agora, em pouco tempo a gente está adequado. E o que eu tenho para dizer para o pessoal que está aí, cara, é muito foco, esperança que as coisas vão dar certo. Eu não acertei ainda, mas vai dar certo. Demorei para chegar até aqui e acredito que estou com um time excelente aí me ajudando. Tamo junto. É isso aí. Nós te agradecemos, Paulo. Valeu, pessoal, então até terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui de novo com o Paulo. O Paulo vai trazer mais dúvidas para a gente e vamos ajudar ele a fazer esse laticínio. Mais umas 4 gambiarras lá. Muito bom. Valeu, gente. Valeu, forte abraço. Obrigadão você. Pessoal, brigadão vocês. Terça-feira, então, a gente continua. Tá marcado, hein? Tá marcado.